Saudações na graça e na paz de Cristo. Desejo que você esteja bem. E hoje nós temos a oportunidade de uma vez mais meditar na palavra de Deus. Capítulo 4 de Ruth, versículo 13 até o 22. Vamos estar estudando hoje juntos, nosso tempo com a palavra, quando Ruth dá luz a Obed. Temos aqui ensinos maravilhosos. Vamos pedir a Deus que nos ajude a entender e a praticar? Oremos. Senhor, muito obrigado por esta oportunidade, muito obrigado pela riqueza da palavra. Eu oro para que o Espírito Santo use esse tempo para trazer edificação a todos nós e que cada um de nós possamos, Senhor, hoje receber da grandeza do Senhor, da revelação do Senhor, da bênção que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, abre os olhos do nosso entendimento. E o Senhor conhece as necessidades de cada um. O Senhor conhece a realidade. E eu oro para que o Senhor possa guiar e ser o Teu nome glorificado uma vez mais. Em nome de Jesus. Amém e amém. Abra sua Bíblia comigo em Ruth, capítulo 4, versículo 13 a seguir. E eu volto a dizer que você pode ouvir esse áudio quantas vezes quiser, mas procure pelo menos uma vez no dia fazer isso com o estudo da Bíblia. É importante que a gente não esteja envolvido com tantas coisas. E também no sentido bíblico, nós podemos estar recebendo muitos devocionais, muitas mensagens de edificação, mas eu aprendi algo. A gente precisa seguir um programa de estudo. Então, se você está seguindo esse programa do Tempo com a Palavra, você tem sim, logicamente, a liberdade de ouvir outros estudos e crescer mais. Mas quando nós estamos saturados, envolvidos em tantos grupos de WhatsApp, de redes sociais, a gente acaba não seguindo com eficácia aquele programa de estudo bíblico. Então eu recomendo que você pense sobre isso e esteja sempre num objetivo, dizer: eu vou por esse caminho e vou estar crescendo, passo a passo. Não vou conseguir fazer tudo de uma vez, mas cada dia, como Deus fazia com Israel, o maná de hoje, o alimento de hoje. E durante o dia, estar meditando no mesmo texto, na mesma passagem, naquela porção. Isso traz uma riqueza muito grande para nós. Assim que deixo essa recomendação para você. Vamos lá, Ruth capítulo 4, versículo 13. Assim, tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse, e teve um filho. A palavra que Deus tem colocado no meu coração é uma palavra que está aqui a distribuir em 5 partes. Versículo 13, a ordem de Deus. Ordem no sentido de mandato, mas também no sentido de organização, de passos um atrás do outro, não pulando etapas. Então, a ordem nos 2 sentidos. Depois, versículo 14, a bênção de Deus. Versículo 15, a garantia de Deus. Versículo 16, o afago de Deus. E versículo 17 ao 22, o projeto ou a projeção de Deus. Assim que vamos estar, primeiramente, meditando sobre a ordem de Deus. Versículo 13. Assim, tomou Boaz a Ruth e se tornou, então, a sua esposa. A Ruth se torna esposa de Boaz depois das solenidades e dos costumes de Belém. Não foi assim como hoje em dia acontece. Simplesmente um homem e uma mulher se juntam, começam a viver juntos e simplesmente estão tendo uma vida marital. Não. A palavra de Deus, ela tem uma ordem. Boaz, em atos solenes, em costumes do seu povo, toma então a Ruth por esposa. Boaz, ele tinha orado por Ruth. Se você olhar no capítulo 2, verso 12, você vai ver isso. Ele foi instrumento divino para essa resposta de oração. Muitas vezes, nós estamos orando por algo. Senhor, supre esta necessidade. Senhor, faz aquele milagre.
Mas o que eu aprendo aqui é que muitas vezes nós mesmos somos a resposta de nossas orações. Você entende isso? Assim que Boaz estava orando por Ruth, e Deus usou a ele mesmo para ser esta resposta de honra, de dignidade para a vida dela. A família começa com o casal, depois vem os filhos. No versículo 13 nós vamos entender muito bem essa ordem. Essa é a ordem que Deus estabeleceu. Então, primeiro vem o casamento, com atos solenes. Muitas pessoas argumentam hoje em dia que não precisa se casar no civil, são coisas dos homens. Não são coisas dos homens. A palavra de Deus nos ensina que devemos submeter-nos às autoridades, Romanos capítulo 13, e logicamente, dentro de tudo aquilo que esteja de acordo às Escrituras. A palavra de Deus também nos ensina isso em Atos, quando aqueles apóstolos, depois da perseguição, continuaram pregando Jesus e disseram: importa antes obedecer a Deus, antes que aos homens. Se uma lei vai contra a palavra de Deus, se uma lei se opõe às Escrituras, como, por exemplo, negar a Cristo, aí nós não podemos cumprir. Nós vamos confessar a Jesus como nosso Salvador, mesmo que isso nos custe a vida, como foi o caso de muitos irmãos no passado. O casamento é algo que Deus instituiu, não é algo dos homens. E Ele fez isso desde o Antigo Testamento. Muitas pessoas argumentam dizendo: mas antes não tinha um cartório. Tinham sim. Tinha juiz de paz, tinha o cartório. E como se dava? Se dava em atos públicos, solenes. O patriarca era o juiz de paz. Havia os dotes, havia a bênção de que uma família trazia para a outra família os dotes, traziam as coisas que eram necessárias para poder então cumprir com os requisitos daquela cerimônia. Queridos, a Bíblia sempre foi a mesma. Os princípios de Deus sempre foram os mesmos. A ordem de Deus. Depois, quando a gente olha em segundo lugar, dentro desse primeiro versículo da ordem de Deus, a gente vê então a instituição do casamento. Assim que a resposta é bem simples. Se um homem e uma mulher estão coabitando, estão vivendo maritalmente, sem estarem casados no civil, isso é antibíblico, isso é errado, isso está fora da palavra de Deus. Assim de claro. Em outras palavras, isso é pecado. Aí se vêm os filhos, registram os filhos, mas não registram o casamento, fora da ordem. O assunto aqui, em primeiro lugar, é ordem, a ordem de Deus. Ordem no sentido de organização e no sentido também de priorização. Depois, o casal casado pela lei de Deus, por uma cerimônia civil, onde houve testemunhas. E eu sempre digo isso, a cerimônia religiosa, ela depende de um ponto, a oração do pastor. E o pastor não pode fazer esta oração se o casal não está casado no civil. Eu estou trazendo uma palavra bem prática no início do nosso devocional. Se um pastor faz uma cerimônia religiosa sem que antes ela tenha sido reconhecida no civil, isso está também fora da palavra de Deus. Assim que pode haver vestido, pode haver festa, pode haver música, mas tudo isso é dispensável, porque o mais importante é que um homem de Deus, um casal, alguém que representa Jesus, possa abençoar, possa orar por esse casal, dando-lhes a bênção de Deus, uma vez que foram casados no civil. Então, essa é a ordem. Uma vez que estão casados, viram os filhos. E aí nós temos um segundo desafio para a família, que é o alvo de Satanás para destruí-la, para danificá-la, para criar novos designs, novos estilos de família que são completamente antibíblicos. Veja bem, quando o casal então está casado e agora vêm os filhos, outro desafio para sair fora da ordem. Os filhos acabam tomando o lugar do casal. Primeiro, quem foi que chegou? Foi o casal? É porque os filhos agora ocupam o lugar do casal, muitas vezes gerando conflitos, gerando esfriamento no relacionamento conjugal. Tudo gira em torno daquela criança que acaba também sendo prejudicada por essa desordem no casal, que essas crianças vão para qual caminho? O caminho de sentir-se que são o centro,
das atenções da família. E aí nós estamos vivendo um período filho-arcal, filha-arcal, onde eles que mandam, eles que ditam as regras, através de seus caprichos, através de suas manipulações. Mais um problema sério, por causa da desordem. Casal, vocês dois chegaram primeiro. Os filhos são importantes, mas eles nunca podem tomar o lugar do casamento. Assim que o relacionamento e a estrutura matrimonial são os pilares para que os filhos cresçam com saúde emocional. Isso é muito importante que a gente possa estar entendendo. Tomou Boaz a Ruth, verso 13, casou-se com ela dentro das cerimônias, das exigências de costume, com juiz de paz, com patriarca, com tudo, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, tiveram relacionamento íntimo, relacionamento sexual. Primeiro o casamento civil ou religioso, junto, e depois o relacionamento íntimo, onde eles puderam então, por último, ter o fruto deste relacionamento, que eram os filhos. Gênesis capítulo 2, verso 23 ao 25, é uma passagem que eu uso muito para dar aos casais que pretendem se casar. Eu peço que você possa ler essa passagem, deixar o homem, pai e mãe, unir-se à sua mulher e tornar-se os dois uma só carne. Aqui está o segredo para esta coabitação, para este relacionamento que precede pelo casamento civil, e então depois vem o relacionamento sexual, vem o relacionamento íntimo. Não é o contrário. E o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Aleluia! Aqui está então a bênção que Deus traz para o casal. Essa expressão pode dar a entender que Ruth não teve filhos com Malom por ser estéril. É bem provável, quando a gente olha Ruth, capítulo 1, verso 4 e 5. Assim que o que eu encontro em Ruth é que, primeiro, ela era mulher em uma sociedade que desprezava, em muitos aspectos, a mulher. Segundo, ela era estéril, ela não teve filho com Malom. Terceiro, ela era viúva. Depois, pobre. E por último, estrangeira. Ah, quantas situações difíceis na vida de uma só pessoa. E Deus usou completamente a vida de Boaz para mudar a sorte de Ruth. Louvado seja Deus. Os filhos, eles eram considerados como algo sagrado na responsabilidade que o Senhor dava do ventre, dos frutos do ventre. Salmos 127:3 diz o seguinte: a herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre, seu galardão. Entenda muito bem, os filhos são herança do Senhor, não são herança dos pais. Os filhos pertencem ao Senhor, tudo pertence ao Senhor. Deus deu a Ruth um filho, a ela e a Boaz. Louvado seja Deus, que maravilha! Aquela mulher que bem provável era estéril, agora Deus também faz mais esse milagre. Louvado seja Deus. Vamos seguir, versículo 14. Assim que na ordem de Deus, aprenda bem isso. Louvado seja o nome do Senhor. A mulher que era desprezada, agora é honrada. A mulher que era estéril, agora dá frutos. A mulher que era viúva, agora tem um marido. A mulher que era pobre, agora se torna rica. E a mulher que era estrangeira, agora se torna uma da terra. Deus faz isso quando nós seguimos a ordem dele. Louvado seja Deus. Versículo 14, vamos para a bênção de Deus. Louvado seja Deus. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. As mulheres disseram a Noemi. Quem eram essas mulheres? Eram mulheres da comunidade, eram mulheres de Belém. Elas conheciam a Noemi, muitas delas até mesmo antes da sua viuvez e da morte de seu marido, de seus filhos. Muitas delas até mesmo antes de que Noemi fosse para Moabe. Eram pessoas que acompanhavam a vida de Noemi
e agora elas estavam ali se alegrando. Elas choraram com Noemi. Olha o que diz Ruth, capítulo 1, verso 19 a 22. Leia, por favor. Quando elas choram com o doloroso retorno de Noemi, mas agora elas se alegram com Noemi. Romanos capítulo 12, verso 15 diz isso, que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Aqui nós aprendemos a bênção de Deus. Deus abençoou a Ruth e, consequentemente, a Noemi. A bênção se estende, louvado seja Deus. E a bênção também está incorporada nela, as lutas, as lágrimas e as dificuldades. A bênção também está inserida nela, o companheirismo, quando nós choramos com os que choram. Isso também é bênção. É bênção também que nós, quando estamos passando por padecimentos, tenhamos irmãos, irmãs, companheiros e companheiras de oração, pessoas espirituais que choram com a gente, que lutam com a gente, porque na hora que a bênção se concretiza, também vão se alegrar conosco. Louvado seja Deus. Esse segundo aspecto fala-se da bênção de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, as mulheres, louvado seja Deus, que acompanhavam a vida de Noemi, disseram algo tão importante. Disseram a Noemi: seja o Senhor bendito. O casamento tinha sido realizado, dirigido e celebrado com oração. O nascimento foi celebrado com ações de graças e com louvor. Como acontece os casamentos e os nascimentos dos filhos hoje em dia? Que Deus nos ajude a que nós possamos proclamar, dizer: sim, o casamento foi uma bênção, foi feito com oração, foi feito com ordem, com decência. E agora celebramos também a chegada de Obed, a chegada dos filhos. Essa era a alegria daquelas mulheres. E elas falaram então para Noemi: mas um momento, o filho era de quem? Era de Ruth ou era de Noemi? Quando a bênção de Deus chega, a bênção atinge a todos. Noemi era a avó, mas ela tinha as suas amigas que tinham chorado com ela, que tinham acompanhado a vida de Noemi e agora estavam se alegrando. Ruth continuava sendo nora de Noemi. Ruth continuava aliançada com Noemi. Então, o que vinha para Ruth chegava a Noemi. Quando nós caminhamos na bênção de Deus, teremos pessoas de aliança, que a bênção que chegar para nós, chegará para os demais. A bênção que chegar para você, chegará também para outros. Louvado seja o nome do Senhor. Como mulher, Noemi, o seu marido tinha morrido. Como mãe, seus 2 filhos tinham morrido. Como avó, ressuscita agora a alegria, através de Ruth e de Boaz. A bênção de Deus alcançou o coração daquela mulher marcada de dores, marcada de luto. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Hoje, o texto pode estar falando do nascimento de Obed ou do dia da apresentação dele ao Senhor, conforme podemos entender em Levítico capítulo 12. Depois você passe por lá também. Assim que elas estão se alegrando que Deus trouxe um neto que será o resgatador. E ele terá também fama, será afamado o nome dele. Quando ela está falando isso, elas estão falando isso, está falando de boa fama. Está falando então de alguém que vai honrar a Noemi na velhice e alguém que vai suprir a Noemi na velhice. Louvado seja o nome do Senhor. Como é importante que a gente possa atentar para as pessoas de idade, aquelas que sofreram, aquelas que levam marcas, cicatrizes por nós, que nós possamos honrá-las, respeitá-las e poder ser este resgatador e esta pessoa de nome, de honra, para abençoar e prover dias felizes para essas pessoas de idade. Que Deus nos ajude dentro destas verdades. Eu vou parar por aqui, por um momento. Vou deixar esse áudio disponibilizado para você ouvir. E depois vou para o terceiro aspecto
do nosso estudo, tá bem? Onde vou estar falando sobre a garantia de Deus, o afago de Deus e o projeto de Deus. Assim que ficamos agora com a ordem de Deus, ordem no sentido de prioridades e no sentido de organização, e a bênção de Deus que nos atinge em todos os aspectos e vai abençoar também a todas as pessoas que estão próximas de nós. O que você pode aprender dessa primeira parte do nosso devocional de hoje? Tome nota, faça suas reflexões e que o Espírito Santo continue te abençoando no tempo com a palavra. Se você foi abençoado, abençoada, compartilhe com outros. Até logo mais, na continuação desse estudo. Deus te abençoe.